Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Enquanto eu me preparo, Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Jesus Cristo e a esse crucificado. Esse é o ponto maior que nós temos. Jesus e Ele crucificado. É aí que se convergem todas as coisas. O universo, céus e terra, tudo se converge nisso. Jesus Cristo e Ele crucificado. A crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvidas, foi e sempre será, em todos os tempos, em eternidade em eternidade, e na vida aqui na terra, o maior evento já acontecido, em todos os tempos, em toda a eternidade. Um evento maior até mesmo do que a sua vinda. E por que isso? Porque a volta de Jesus vai nos mostrar um Deus que normalmente, até mesmo uma pessoa que não é cristã, espera. Isso é, um Deus glorioso, poderoso, mostrando autoridade, julgamento e poder. E se nós voltarmos um pouquinho no livro de Coríntios e entrarmos no versículo 18, nós vamos ver que Jesus Cristo crucificado, Ele é uma loucura para os sábios, para os gregos, e um verdadeiro escândalo para os israelitas. Porque o mais comum é nós sabermos que nós temos um Deus poderoso que vai vir com toda a autoridade, com todo o poder. Quando somos crianças é assim que nós imaginamos a Deus, e é assim que talvez a sabedoria humana consiga enxergar. Mas um Deus que se faz um pouco menor do que os anjos, que encarna na terra em forma humana, habita entre nós, se humilha ao ponto de sofrer uma morte de cruz, para nos dar salvação e para nos religar a Deus. Isso é algo que ninguém poderia esperar. Isso é uma loucura para os sábios. Isso é uma coisa que a sabedoria humana jamais vai conseguir entender. Como que Deus, o Todo-Poderoso, se sacrifica numa cruz para salvar pecadores, como todos nós. E os israelitas também não entendem, afinal de contas, nós queremos um Deus que nos livre de todos os nossos inimigos aqui na terra, e não um homem que veio aqui na terra em humildade e que simplesmente se entrega numa cruz. Mas eles sabiam que seriam dessa forma, e mesmo assim o rejeitaram. A morte de Jesus na cruz é o maior acontecimento de todos os tempos, previsto antes mesmo da fundação do mundo. E depois que o mundo é fundado, durante todo o tempo, tudo, absolutamente tudo, prevê, prediz
e aponta esse grande acontecimento. Todo o Antigo Testamento, toda a lei que Deus deu a Moisés, os profetas do Antigo Testamento, tudo aponta para esse acontecimento profundo, mágico, sensacional, que nos dá salvação e nos religa novamente a Deus, que nos redime da nossa queda. E isso é um acontecimento tão profundo que o próprio apóstolo Pedro, na sua carta em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, Pedro fala da seguinte forma, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, porquanto escrito está, amém? 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, amém? Aos quais foi revelado que não para si mesmos, para nós, eles administravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu. Portanto, tendo cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não conformando com as concupiscências que havia na ignorância, mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santo em toda a vossa maneira de viver. E por que Pedro fala isso? Pedro fala isso de acordo com o que o próprio Senhor Jesus nos fala no livro de João, livro de João, capítulo 17, no versículo 24, Jesus diz assim, amém? João 17, 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes mesmo da fundação do mundo. Amém? Tu me amaste antes mesmo da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste. Deus, pela sua presciência, sabia que Ele iria criar o mundo. Deus, pela sua presciência, sabia que Deus iria criar o homem. Deus, pela sua presciência, sabia que esse homem iria cair. E antes mesmo da fundação do mundo, o propósito da salvação, o Messias que viria, o Filho de Deus se sacrificaria para que o homem caído novamente tivesse comunhão com o Deus Todo-Poderoso. Por isso que Paulo se interessava apenas por isso. Jesus Cristo e Ele crucificado. É aí que o nosso olhar tem que estar. O nosso olhar precisa estar em Jesus Cristo e Ele na cruz, porque é exatamente na cruz que está o poder de Deus. É exatamente quando nós fixamos o nosso olhar em Cristo e Ele crucificado naquela cruz, é que nós vemos a nossa incapacidade, mas também nós vemos a nossa total capacidade, porque Ele se sacrificou por nós. O seu sangue derramado nos deu salvação e vida eterna. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes, o que tem acontecido e muitas vezes, nós não podemos setorizar essas coisas. Veja que quando o Senhor Jesus, Ele fala dos falsos profetas, Ele fala a respeito não de nomes, por exemplo, religiões, não, Ele não fala isso, Ele fala de pessoas que teriam o nome dEle. Olha, se alguém vos disser que Jesus está aqui, não vá lá. Se alguém vos disser que Jesus está ali, também não vá. Sabe por quê?
Porque pode existir muitos Jesus nesse mundo, até com uma boa fala, até com uma boa dicção, até com uma boa mensagem que aparentemente pode ser bíblica, mas se esse Jesus não tiver a cruz, não é o verdadeiro Senhor Jesus e não é o verdadeiro Evangelho. Irmãos, Evangelho sem cruz é um Evangelho sem poder. O poder de Deus só se manifesta quando nós pregamos o verdadeiro Evangelho, e o verdadeiro Evangelho, ele é todo centrado na cruz. É a cruz o lugar onde nós devemos fixar os nossos olhos. É no sacrifício que Ele fez, é no sangue que Ele derramou na cruz, que nós devemos fixar os nossos olhos e receber o poder de Deus na nossa vida, para assim cumprir aquilo que Deus nos prometeu através dos profetas. Veja o que Deus nos prometeu na sua palavra, através do profeta Jeremias, o meu profeta favorito, amém? Não sei se é o seu, mas com certeza é o meu. Jeremias capítulo 31, abra comigo, olha só o que Deus prometeu em Jeremias capítulo 31, versículo 31 em diante. Veja que coisa mais linda, preste bem atenção. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu farei uma nova aliança. Veja bem, existia a antiga aliança, e a antiga aliança, ela era feita o quê? Todo ano com sacrifício de animais, de carneiros, de bodes. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não como a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei eles pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta será a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, isso é, Cristo crucificado, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu interior e escreverei em seus corações, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus nos promete através do profeta Jeremias uma nova aliança. Deus promete que através do derramamento de sangue do Messias, Ele faria uma nova aliança conosco, mas uma aliança diferente. Agora nós não teríamos mais que ficar observando uma lei escrita numa pedra e nos tentando o tempo inteiro seguir essa lei com a força do nosso próprio braço e sempre sendo derrotado pelo pecado. Não, através do sacrifício de Cristo na cruz, Deus colocaria aquela lei que está na pedra e injetaria diretamente dentro do nosso coração. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos o sacrifício que Jesus fez na cruz, esse versículo de Jeremias se cumpre na nossa vida. A lei é escrita no nosso coração, é aí que nós ganhamos a capacidade para obedecer ao Senhor. Sabe por que tem muito cristão que não consegue e sempre perde para o pecado? Porque fixa os seus olhos na sua própria capacidade e na força do seu braço. Exatamente como o povo da antiga aliança. O povo da antiga aliança buscava o tempo inteiro exercer as coisas com a força do seu braço. Mas entenda uma coisa, aquele povo da antiga aliança, se eles tivessem fixados também os seus olhares na cruz, eles também teriam alcançado. Como assim, pastor? A graça de Deus, meus irmãos, sempre esteve presente. Não veio a lei e a graça. A lei foi dada por causa da graça de Deus. Por quê? Porque toda lei dava aos israelitas a esperança da remissão dos nossos pecados. Toda a lei de Moisés, os profetas, eles mostravam o tempo inteiro a esperança da nação de Israel, de que um dia o Messias viria, que um dia o descendente viria, o descendente da mulher viria, e ali ele morreria numa cruz, e ali ele iria nos libertar de uma vez por toda da escravidão do pecado e do diabo.
Essa era a esperança de Israel. Essa é a esperança hoje nossa, Israel, que nós somos espirituais. Nós somos Israel de Deus, espirituais. Como assim, pastor? Antigamente, o povo da antiga aliança, eles eram justificados também pela fé. Isso é, a fé deles é de que um dia o Messias viria. E hoje nós acreditamos no Messias que já veio. É tudo graça de Deus, irmãos. Amém? É tudo graça de Deus. A única diferença é que eles acreditavam no Messias que viria. Toda vez que eles matavam um bezerro, todas as vezes que eles sacrificavam um animal no altar do sacrifício, eles estavam declarando uma fé de que um dia Deus viria e iria libertar o seu povo do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 15, lá ainda no Éden, o homem havia acabado de pecar, o homem havia acabado de cair, e Deus aponta a cruz de Cristo ali naquele exato momento, dizendo: eis que eu porei inimizade entre o teu descendente, serpente, e o descendente da mulher. O descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça, mas tu irás lhe ferir o calcanhar. A partir daquele momento, a cruz de Cristo já estava sendo pregada. Ali Deus estava dizendo que aquela queda daquele homem iria ter uma solução, porque Cristo viria, e o descendente da mulher viria, e ele iria remir, iria acabar com aquele problema que o homem tinha criado. Depois vem a lei de Moisés, sempre apontando para esse acontecimento. Em Êxodo, por exemplo, no capítulo 13, tem um fator muito interessante. Cristo é o primogênito dentre os mortos. Amém? Cristo é o primogênito dentre os mortos. Assim como Ele é o cabeça, Ele morreu e ressuscitou. Nós que somos o seu corpo, também seremos ressuscitados no grande dia. Amém? Ele é o primogênito. E nós somos os muitos de muitos irmãos. O corpo de Cristo. Na antiga aliança, Deus deu a seguinte lei: de que todos deveriam consagrar o primogênito para Deus, inclusive os animais. O jumento era um animal que, se uma família não pudesse resgatá-lo com um cordeiro, isso é, se uma família tivesse um cordeiro à sua disposição, eles poderiam resgatar o jumento com a morte do cordeiro. Se a família não tivesse um cordeiro para resgatar aquele jumento deveria ter o quê? A sua cabeça decepada. Isso aponta para o quê, irmãos? Aponta para o sacrifício do cordeiro. Aquele jumento na antiga aliança representa a raça humana. Uma raça que precisa ser resgatada através do derramamento de sangue de um cordeiro. Absolutamente tudo, irmãos, tudo sempre apontou para esse acontecimento, Cristo e Ele crucificado. Lá em Êxodo capítulo 15, quando o povo de Israel estava no deserto, eles chegaram a um lugar onde as águas eram amargas. Qual era o nome desse lugar? Mara. E como foi que eles purificaram essas águas? O que Deus mandou Moisés colocar naquelas águas? Uma árvore. Árvore, irmãos, o madeiro. Sabe por quê? Porque a cruz purifica, a cruz nos limpa de todos os nossos pecados e de todas as nossas transgressões. Madeiro. Deus sempre apontando a morte do Messias na cruz. Glória a Deus. Quando Moisés recebeu, por exemplo, a ordem do Senhor de se apresentar aos anciãos de Israel, dizendo que Deus havia falado com ele, quem se lembra?
Moisés foi com 3 sinais para que eles acreditassem em Moisés. O primeiro sinal, quem se lembra? A vara que se tornava em serpente. O que isso significa? Significa que Deus tem poder sobre o diabo. Amém? Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, Moisés deveria pegar a sua mão, colocar dentro do seu peito e tirar a sua mão. E ali a sua mão ficaria leprosa, representando o quê? A nossa incapacidade de estarmos na presença de Deus. Nós precisamos daquele que nos purifica. Então Deus fazia um outro sinal: Moisés, põe de volta a tua mão no peito e tira, e ela ficará limpa, mostrando aquilo que Cristo faz por nós na cruz. E o terceiro e mais significativo sinal: se eles ainda não acreditarem nesses 2 sinais, tu vai pegar a água do rio e vai jogar na terra. E essa água vai se tornar o quê? Em sangue. Sabe por quê? Para que haja libertação em nossas vidas, o sangue tem que ser derramado na terra. O sangue do Cordeiro tem que ser derramado na terra para que haja remissão nas nossas vidas. Cristo na cruz do Calvário derramou todo o seu sangue naquela terra. Bendito eram aquelas pessoas que puderam contemplar aquele momento. Eu fico pensando, será que as pessoas tinham noção? Será que algumas pessoas conseguiram pelo menos tocar naquele sangue poderoso? E será que elas tinham noção daquilo? Irmãos, eu fico pensando que se eu estivesse naquele lugar, sabendo que Jesus era o Messias escolhido, eu acho que, irmãos, sinceramente, eu ia pegar aquele sangue, eu ia salpicar no meu corpo, irmãos, porque aquilo ali é a remissão dos nossos pecados. O sangue derramado é o poder de Deus sobre as nossas vidas. No deserto, a igreja do deserto tinha um tabernáculo. E tudo, absolutamente tudo no tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo. De cara nós tínhamos um altar do sacrifício, onde ali o cordeiro, ele era o quê? Imolado, morto, o seu sangue derramado. E pelo menos uma vez por ano o sumo sacerdote, existia um lugar no tabernáculo chamado propiciatório, que era uma tampa que ficava em cima da arca da aliança. E o sacerdote ali levava e salpicava aquilo de sangue. Quando o sacerdote salpicava o propiciatório, que era uma tampa mais ou menos como essa aqui, com 2 querubins olhando para o chão, feitos de ouro, quando o sumo sacerdote salpicava aquele propiciatório com o sangue, quando o sangue era colocado naquele propiciatório, Deus falava com o homem, significando que um dia o Messias viria. O sangue seria derramado pela propiciação dos nossos pecados, e a partir daquele momento, o véu que separava o lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote estava naquela arca, com o lugar santo seria totalmente rasgado, e nós passaríamos a ter livre acesso ao nosso Deus. Sabe quando eu tenho livre acesso ao Deus? Quando eu fixo meu olhar na cruz. Quando eu fixo meu olhar na cruz, eu posso ter a ousadia para chegar no lugar santíssimo e ter a certeza absoluta de que Deus vai ali naquele momento ter comunhão comigo. Amém? A grande questão, irmãos, é que nós setorizamos às vezes as coisas. Assuntos, né? Cruz de Cristo, cura, libertação, restituição. Às vezes nós setorizamos esses assuntos. Eu vou falar de cura. Eu vou falar de libertação. Eu vou falar de restauração. Vem uma pessoa doente, eu vou falar de cura. Uma pessoa precisa de restituição no casamento, eu vou falar de restituição. Sendo que tudo é uma coisa só, na cruz está tudo isso. Na cruz está tudo isso. Na cruz de Cristo, cruz crucificado, está todas as coisas. Isaías 53, versículo 4.
Ele verdadeiramente na cruz tomou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que era sobre nós estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Na cruz está a cura, irmãos. Pastor, mas eu estou precisando de libertação. João capítulo 8, versículo 32, o que Jesus falou? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é que Jesus estava falando? É que Ele, a verdade é essa, que a solução de tudo na nossa vida é Ele, Cristo crucificado na cruz. Porque Cristo crucificado na cruz nos religou novamente a Deus. Cristo crucificado na cruz realmente nos deu salvação, realmente nos deu vida eterna, e hoje o véu foi rasgado pelo seu sacrifício na cruz. Portanto, nós podemos ter plena comunhão com o Pai. Essa verdade nos liberta. Muitas vezes nós não somos libertos de vícios, sabe por quê? Porque nós achamos que temos capacidade para nos libertar dos vícios. Não, eu consigo me libertar disso. Não, eu consigo dar conta de me libertar disso. Não, esse defeito que eu tenho de caráter, eu consigo dar conta de me libertar disso. E às vezes por 1 mês, 2 meses a pessoa consegue. Nossa, consegui mudar essa minha atitude, nossa, consegui me libertar desse vício. Mas sempre, passado um determinado tempo, a pessoa é derrotada pelo vício e pelo pecado. Sim ou não? A pessoa sempre é derrotada. Mas irmãos, quando nós deixamos de lado a força do nosso braço, veja bem, eu não estou dizendo que a gente não tem que se esforçar para seguir a palavra, estou dizendo que a nossa confiança, a nossa fé está na nossa capacidade de obedecer a lei. Enquanto nós fixamos o nosso olhar na cruz e naquilo sacrifício que Ele fez por nós, e confiamos nisso, é aí que nós obtemos a nossa vitória. É aí que o poder de Deus se manifesta, porque nós damos um passo total. Nós simplesmente nos entregamos a Deus. É como se nós disséssemos a Deus: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, eu estou tentando ser cristão há muito tempo, mas só agora eu entendo perfeitamente que não é a minha capacidade. A tua palavra simplesmente, ela apenas demonstra que eu não tenho capacidade de nada, mas a tua cruz tem, o teu sacrifício na cruz tem, e devido à tua morte na cruz, Pai, é nisso que eu confio, é nisso que eu fixo o meu olhar. Eu posso ter um vício, mas eu vou fixar o meu olhar na cruz. Eu tenho um defeito, mas eu vou fixar esse defeito que eu tenho na cruz. É essa cruz, é o teu sacrifício que o Senhor fez por mim, algo que eu não poderia fazer. Eu jamais poderia conseguir a salvação por mim mesmo, e assim como eu não consigo obter a salvação por mim mesmo, eu não consigo obter mais nada também. E assim como o Senhor teve essa capacidade de me dar salvação na cruz, todas as demais coisas o Senhor também vai me dar força e capacidade para vencer. Porque o Senhor derramou o teu sangue na cruz. E esse teu sangue derramado é o poder de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. Durante muitos anos, irmãos, eu preguei o Evangelho, e eu confesso, eu preguei o Evangelho de um jeito errado e legalista. Porque eu achava que nós tínhamos a plena capacidade de andarmos dentro das leis de Deus. Só que eu não compreendia que essa capacidade de andar nas leis de Deus só vinha e só vem quando nós fixamos o nosso olhar em Jesus Cristo e Ele crucificado. Quando nós contemplamos a cruz, é aí que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. É por isso que não existe hipergraça. É por isso que não existe esse negócio: não, eu estou debaixo da graça de Deus, então eu posso pecar à vontade porque Deus me perdoa. Isso não é graça. Porque a verdadeira graça de Deus é o contrário disso. Uma pessoa que está debaixo da graça de Deus é uma pessoa que recebe poder de Deus para andar fora do pecado. E ela recebe esse poder de Deus para andar fora do pecado porque ela entende a sua total incapacidade e ela deposita a sua fé totalmente na cruz do Calvário.
aqueles que têm o raciocínio de eu estou na graça e posso pecar, essa pessoa nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo, ela nunca entendeu a cruz. Novamente eu repito, evangelho sem cruz não é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. No livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 20, a palavra diz assim: e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Lembre-se que eu falei que esse é o maior acontecimento de todos os tempos. Porque a vinda de Cristo só foi possível por causa da cruz. E porque a cruz não apenas nos reconciliou com Deus, mas Ele reconciliou todas as coisas. E não é só as coisas que estão na terra, é as coisas que estão nos céus também. Todo o entrevero que aconteceu lá, quando o diabo se rebelou contra Deus, quando Lúcifer se rebelou contra Deus, e todos aqueles anjos caíram, até isso foi resolvido na cruz. Até isso, quando Jesus voltar, tudo vai voltar para o seu lugar. Até isso, as coisas que estão na terra e as coisas que estão nos céus. A cruz de Cristo restaura simplesmente todas as esferas. Não há nada mais poderoso que o sangue de Jesus Cristo. No passado, eu já mexi com algumas coisas. E eu via sempre a seguinte história: tal trabalho não pode ser desmanchado. O sangue de Jesus Cristo destrói qualquer fortaleza do diabo. Quando Cristo verteu o seu sangue na cruz, absolutamente todas as maldições foram destruídas. A obra do diabo foi aniquilada. Se nós queremos realmente experimentar o poder do Espírito Santo na nossa vida, o nosso olhar tem que estar totalmente fixo nele. Porque ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o sacrifício foi aceito. E sabe qual é a boa notícia? A mais talvez maravilhosa de todas? Abra comigo em Hebreus capítulo 2. Vocês estão cansados? Hebreus capítulo 2. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma salvação tão grande, a qual, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que as ouviram. Recebemos uma salvação tão grande, anunciada desde os tempos antigos. O que nós vamos fazer com ela? Nós vamos fazer com ela o que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Cristo morreu na cruz para que você fizesse isso que eu vou dizer agora. Ou melhor, a palavra, não sou eu. Tendo, pois, irmãos, ousadia, amém? O pastor falou aqui, ousadia. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo. Que lugar santíssimo é esse? Como assim? Tendo ousadia para entrar no lugar santíssimo.
como eu disse para os irmãos, só existia um homem que poderia, no passado, antes de Jesus ser morto na cruz, entrar no lugar santíssimo. E ele só podia entrar uma vez por ano. E para ele poder entrar nesse lugar santíssimo, ele tinha que apresentar oferta para ele mesmo e pelo povo. Um único homem, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, aspergia o sangue sobre o propiciatório. E ali ele falava com Deus. E absolutamente qualquer coisa que tivesse errada com aquele homem, ele morreria. Ele morreria. Mas então, o que o escritor de Hebreus está dizendo? Entre com ousadia. Como é que eu vou entrar numa ousadia num lugar desse? Se um sacerdote com todos aqueles rituais, se uma coisinha que ele fizesse errado, ele morria. Como assim? Devido ao fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Hoje, o véu foi rasgado. Hoje não é só um sumo sacerdote que chega na presença de Deus. Hoje todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados na cruz, essa pessoa tem acesso ao Santo dos Santos. Porque o sangue de Jesus foi salpicado em nossas vestes. Hoje nós temos acesso a esse lugar. Hoje todo aquele que crê tem acesso a esse lugar. E se nós temos acesso a esse lugar, nós podemos ter ousadia sem medo. Nós não vamos ser dilacerados. Porque novamente a comunhão com Deus foi restabelecida. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou na cruz, pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, cheguemos-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. Assim como aquele povo de Israel, assim como o sacerdote pegava o sangue, misturava com água e aspergia sobre o povo, e o povo era purificado, o sangue de Cristo derramado simplesmente lavou as nossas vestes. Eu costumo sempre falar isso. A cruz mostra a nossa total debilidade e a nossa plena capacidade de estarmos com Ele para todo sempre, pela sua morte e sacrifício na cruz. Que o nosso olhar possa estar fixado nessas duas coisas. E hoje, o que eu me propus aqui na Igreja Família do Rei, e me propus a ter aqui com todos vocês, não com sabedoria de palavras, mas apenas falar de Jesus Cristo e Ele crucificado. Amém? Sem palavras de sabedoria, sem passos, sem filosofias, sem palavras com pretensão de serem inteligentes. Vocês até desculpem a minha dicção, vocês desculpem a minha maneira de falar, mas apenas Jesus Cristo e Ele crucificado. Sabe, meus queridos irmãos, nós não precisamos de mais nada na vida, porque através dessa mensagem nós podemos pregar qualquer coisa. Uma vez eu ouvi a seguinte pergunta: como então, pastor, que você vai pregar sobre cura, libertação, restauração, se o senhor está falando da cruz de Cristo? Através de Jesus Cristo, Ele crucificado, nós podemos falar qualquer coisa. Nós podemos ministrar qualquer assunto, porque todos os assuntos estão na cruz de Cristo. Amém, irmãos? Que o nosso olhar possa estar fixo
firmado em Jesus Cristo e Ele crucificado. E que através disso vocês, eu, todos nós, recebamos a plenitude do poder do Espírito Santo, para termos o poder para andarmos em obediência a Ele, e para que também nós podemos receber todos os benefícios da graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu não sei como é a liturgia aqui da igreja, talvez eu quebre o protocolo agora, mas eu gostaria de fazer uma oração, pode ser? Gostaria que todos ficassem de pé, nós fizéssemos uma oração nessa hora. Eu vou dobrar os meus joelhos. Eu tenho aprendido que quanto mais nós contemplarmos o sacrifício de Cristo na cruz, mas nós temos a certeza absoluta de que absolutamente todas as coisas Ele fez por nós. Qualquer dificuldade que você tem na vida, pastor, o que eu faço? Olha para a cruz. Como assim, pastor? Eu estou passando por uma crise familiar. Olha para a cruz. Eu estou passando por uma dificuldade financeira. Olha para a cruz. Eu estou doente. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para Jesus Cristo e Ele crucificado.